Olá a todos! Este tutorial tem como objetivo apresentar para vocês a implementação de um algoritmo que identifica se um dado número x é perfeito ou não. Número perfeito é o número cuja soma dos seus múltiplos, com exceção dele mesmo, é igual a ele. Por exemplo, os múltiplos de 6 são 1, 2 e 3. 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, portanto 6 é um número perfeito. Para implementar esse programa, nós precisamos primeiro pensar no que nós utilizaremos durante o programa. Primeiro, as variáveis que nós utilizaremos. As variáveis serão o número inteiro x, que será digitado pelo usuário, portanto, inteiro x. Uma variável soma, que receberá a soma de todos os múltiplos de x. Uma variável y, que será gradualmente incrementada em 1, e será a cada etapa analisado para ver se esse número é um múltiplo de x ou não. Se esse número y for múltiplo de x, então a variável soma recebe soma mais y. É interessante notar que todos os múltiplos de x, com exceção dele mesmo, são menores ou iguais à metade de x. Portanto, nós apenas precisamos analisar até o valor de x sobre 2. Então, vamos definir a variável metade, que receberá futuramente x sobre 2. Agora, nós precisamos pedir que o usuário entre com o valor de x. Portanto, digite um número inteiro. E vamos armazenar na variável x. Agora, nós definimos metade como x sobre 2, metade de x, e y inicialmente igual a 1. Já que não existe divisão por zero. Nesse momento, é preciso notar que nós faremos divisões de x por y, sendo que y varia de 1 até a metade de x. Portanto, nós utilizaremos laços. Nesse primeiro modelo, utilizaremos o enquanto. Enquanto y for menor ou igual a metade, que é a metade de x, o programa deve verificar se x é divisível por y. Ou seja, se o resto da divisão de x por y é igual a 0. Se a divisão de x por y resultar resto 0, nós utilizamos o comando porcentagem, que retorna o resto da divisão de x por y. Se o resto for 0, a variável soma recebe soma mais o valor de y. No final, a variável soma conterá a soma de todos os múltiplos de x. Após essa verificação, precisamos incrementar y em 1. Portanto, y recebe y mais 1. E aí, reinicia o enquanto. Enquanto y for menor ou igual a metade de x. Após essas verificações, o nosso programa deve imprimir, caso a soma seja igual a x, que o número x é um número perfeito. Caso contrário, portanto, senão, o nosso programa deve imprimir, escreva o número x não é um número perfeito. Finalizamos assim o nosso programa. Vamos executá-lo. Digite um número inteiro. Vamos digitar, por exemplo, 6. O número 6 é um número perfeito. Executando mais uma vez, 50. O número 50 não é um número perfeito. Nós fizemos esse primeiro programa utilizando enquanto. Vamos agora utilizar o comando para. Para y igual a 1, enquanto y for menor ou igual a metade, incremente y em 1. Ao usar o comando para, nós precisamos verificar que nós não precisamos mais incrementar o y em 1 aqui embaixo, nessa linha,
pois já foi incrementado dentro da condição. E nem é necessário iniciar y igual a 1, pois também é iniciado aqui dentro da condição. Então vamos apagar y igual a 1. Mudado o tipo de comando, agora estamos utilizando para. Vamos verificar se o programa roda normalmente. Digite o número inteiro, por exemplo, 50. O número 50 não é um número perfeito. Executando novamente, 6. O número 6 é um número perfeito. Este foi um tutorial para a implementação de um algoritmo que determina se o número x é perfeito ou não. Obrigado e até a próxima.